Olá, tudo bem? Essa aula é sobre sentença. Nós vamos começar falando sobre as hipóteses da sentença que absolve, ou seja, a sentença absolutória. Ela está prevista lá no artigo 386 do Código de Processo Penal e a primeira hipótese é estar provada a inexistência do fato. Ou seja, aqui a gente fez prova que aquela acusação é completamente infundada porque não aconteceu o fato descrito lá na inicial acusatória. Aqui nós temos a formação de coisa julgada também nocível. Por quê? Porque se provou que não existiu o fato. A segunda hipótese é a hipótese de não ter prova da existência do fato, ou seja, aqui a gente tem dúvida. Então, essa segunda hipótese é pior que a primeira. Por quê? Porque essa segunda hipótese não faz coisa julgada lá no cível. E aí seria possível que a vítima ingressasse com uma ação indenizatória lá. Terceira hipótese, não constituir o fato infração penal. Aqui a gente reconhece que falta tipicidade. Então, existiu um fato, mas aquele fato não é um fato típico. Toda sentença que absolve é uma sentença boa, né? Mas ela não é tão boa assim, por quê? Porque ela permite que a vítima ajuize uma ação indenizatória no cível. Porque o fato daquela circunstância, daquele incidente não ser um fato típico, não diz que aquele fato não tenha gerado um dano. E se gerou dano, pode ter o dever de indenizar. A hipótese 4 é a hipótese de ter prova que o réu não concorreu para infração penal. Ou seja, aconteceu um fato, mas aquele fato não tem nada a ver com aquele acusado. E aí, nessa hipótese, também faz coisa julgada lá no cível, no sentido de que aquele acusado não tem o dever de indenizar. Depois, a nossa quinta hipótese aqui é a hipótese de não existir prova que o réu tenha concorrido para infração penal. Então, aqui tem dúvida. Se tem dúvida, de novo, cabe a propositura de ação indenizatória lá no cível. Sexta hipótese, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou então dúvida, né, sobre a existência dessas circunstâncias. Bom, aqui a gente vai dividir, né? Se a gente tiver certeza sobre as circunstâncias aí que, por exemplo, excluem a antijuridicidade, como é o caso de legítima defesa, de estado de necessidade, né? Tendo certeza dessa circunstância, faz coisa julgada lá no cível. Se tiver dúvida, não faz coisa julgada lá no cível, e aí eu posso sim rediscutir a questão sob o aspecto aí da indenização lá na esfera cível. Notem, né, mesmo que a gente tenha dúvida, se essa dúvida foi fundada, é possível a absolvição aqui no crime. E a última hipótese é não existir prova suficiente para a condenação. A gente costuma dizer no processo penal que para condenar eu tenho que ter prova extreme de dúvida, ou seja, eu tenho que ter uma prova robusta. Se eu não tiver prova robusta, a consequência é a absolvição. Então, a sétima hipótese aqui do 386 é a hipótese da dúvida. Aqui a gente tem a materialização do princípio do indúbio pro réu. Quando a gente buscar, então, a base legal do princípio do indúbio pro réu, é aqui o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Ele não existe em outro momento, né? Eu não falo no indúbio pro réu lá para denúncia, eu não falo do indúbio pro réu no momento de instaurar ou não o inquérito, mas também a gente não fala do princípio do indúbio pro societatis, que é um princípio que muita gente diz que existe. Em decisões recentes, o STJ tem dito que isso é um pseudo-princípio justamente por ele não ter base legal, diferente do indúbio pro réu, que a base legal está aqui e, como eu disse, vale unicamente para o fim da instrução penal, no momento do juiz dar a sentença. Seguindo aqui, é importante lembrar que nós temos uma figura específica, uma figura
peculiar dentro da sentença que absolve, que é a sentença de absolvição imprópria. A previsão dela está no artigo 386, parágrafo único, inciso 3, que diz que na sentença absolutória o juiz pode aplicar a medida de segurança se ele entender cabível. Aqui a gente está diante de uma hipótese de sujeito inimputável. Lembrando, né, quando a gente falou em teoria do crime, a gente fala que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Se eu tiver um fato típico e antijurídico, eu vou falar em injusto penal. Se eu tenho injusto penal, mas eu não tenho culpabilidade, aí é uma situação em que a gente pode falar em absolvição imprópria, dizendo que esse acusado ele tem periculosidade. Então, o conceito de periculosidade autoriza a aplicação de medida de segurança em duas hipóteses. Pode ser simplesmente um acompanhamento ambulatorial, que é o sujeito ir para um CAPS, por exemplo, ou pode ser uma internação, que aí vai ser num estabelecimento psiquiátrico e a pessoa vai ficar lá internada de uma forma bem similar ao preso. A diferença é justamente o nome e a instituição que acolhe essa pessoa. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a sentença condenatória. Nós temos o artigo 387 do Código de Processo Penal, que fala sobre a sentença condenatória. Os 3 primeiros incisos vão falar de aplicação de pena, lembrando que quando o juiz aplicar a pena, ele tem que detalhar, ele tem que mencionar expressamente, fundamentar o porquê que ele está reconhecendo cada circunstância judicial negativa, cada agravante, cada atenuante, cada majorante, minorante que ele fizer incidir. Então, a aplicação da pena não é simplesmente dizer qual é a pena aplicada, é justificar de uma forma jurídica e lógica o porquê daquela pena, justamente para permitir eventual recurso caso as partes entendam que aquela pena aplicada não é a pena adequada. A sentença condenatória ela também vai fixar um valor mínimo para reparação de danos. Isso foi exigência na alteração do Código de Processo Penal em 2008. Até 2008 a gente não tinha essa obrigatoriedade, hoje se tem, mas a jurisprudência majoritária entende que o juiz só tem de fato esse dever de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos se tiver pedido expresso na inicial acusatória e se na sequência foi feito contraditório em relação àquele pedido. Se a acusação não fez pedido da indenização, o juiz não pode de ofício fixar, porque isso violaria o princípio da correlação. Também o juiz vai decidir sobre as medidas cautelares. Então, se tem alguma medida cautelar, seja de prisão, seja diversa de prisão, o juiz vai ter que dizer na sentença se ele mantém. Se for uma sentença para absolver, ele vai ter que imediatamente revogar todas as medidas cautelares. Mas se for para condenar, ele vai dizer se mantém ou se a partir de agora a pessoa fica liberada. E também é possível o sujeito durante o inquérito, durante o processo, ficar sem nenhuma medida cautelar e na sentença o juiz decreta, inclusive uma prisão preventiva. É possível, claro, de forma motivada, que o juiz decrete na sentença. E por último, coloco aqui que a exigência também na sentença condenatória que o juiz fixe o regime prisional. E para isso é possível que ele já considere o tempo de prisão cautelar. Aqui não é propriamente a obrigação do juiz de detrair o tempo de prisão cautelar, de prisão administrativa, enfim. Mas é a obrigação de considerar esse tempo para fixar o regime prisional inicial, porque o legislador reconhece que no Brasil é super comum as pessoas ficarem muito tempo em prisão cautelar. E aí isso pode implicar uma mudança do regime prisional inicial. Então, vamos imaginar alguém que tenha ficado 3 anos numa prisão preventiva. Saiu a sentença e a sentença fixou 9 anos de reclusão para essa pessoa.
Bom, 9 anos de reclusão, o regime inicial seria o fechado, porque passa de 8, né? Mas, se eu descontar os 3, é possível eu já fixar o regime semiaberto. E é isso que se determina, isso também é alteração relativamente recente aqui. Também lembro aqui que existe um princípio, que é o princípio da identidade física do juiz, que exige que essa sentença seja fixada, seja prolatada, né, pelo juiz que fez a instrução. Então, de regra, quem fez a instrução tem que dar a sentença, a menos que aconteça algum fato excepcional, tipo a morte do juiz, ele foi promovido a desembargador, enfim. Mas simplesmente ele ter saído de férias por 30 dias, ele ter ido para um curso por uma semana, isso não permite que o juiz substituto faça a prolação da sentença, tá? Isso viola, como eu disse, o princípio da identidade física do juiz. Também lembra aqui um pouco sobre o princípio da correlação, que é aquela ideia que na inicial acusatória, seja denúncia, seja queixa, nós vamos ter fixados os pedidos. É a partir da inicial acusatória que o juiz vai dizer: sim, concordo com esse pedido, ou não, não concordo com esse pedido. O juiz não pode, a seu bel prazer, alterar os pedidos. Então, ou ele defere ou ele indefere aquilo que já foi posto lá na inicial acusatória. É por isso que a gente vai falar em 2 institutos aqui: a emendatio libelli e a mutatio libelli. Estão em ordem, né? Em ordem alfabética, em ordem de apresentação. Nos artigos, então, a emendatio no 383 e a mutatio no 384. A emendatio é aquela situação em que o juiz diverge da tipificação. Então, vamos imaginar o seguinte: foi feita uma denúncia lá por furto qualificado mediante fraude, e o juiz entende que é estelionato. Então, é possível, a descrição dos fatos toda certinha. Se aquela descrição dos fatos no entender do MP é uma, mas no entender do juiz é outra, o juiz pode readequar e tá tudo certo. Não precisa de nenhum procedimento adicional. Não precisa da anuência de nenhuma das partes para isso. Por quê? Porque isso é meramente uma divergência no enquadramento legal. A segunda hipótese é completamente diferente. Na segunda hipótese, a gente tem um fato novo que surge durante a instrução. E aí esse fato novo, ele não está descrito lá na inicial acusatória. A gente não tem na denúncia, a gente não tem na queixa. E aí vai ter a necessidade de aditar, de colocar isso na inicial acusatória. E aí, então, se concede prazo para o Ministério Público aditar, se concede prazo para a defesa poder rebater esse elemento adicional, vão poder indicar testemunhas, a gente vai fazer uma instrução em relação a esse fato especificamente, novo interrogatório em relação a esse fato, para depois o juiz prolatar a sentença respeitando o princípio da correlação. A gente costuma falar no processo penal que a pessoa não se defende da tipificação, se defende do fato. E isso fica claro em relação à emendatio, que foi o primeiro instituto que a gente falou. Se a descrição do fato está certo, ok, a defesa foi feita em relação à descrição do fato e tá tudo perfeito. Mas se a descrição do fato faltou um elemento, a gente não tinha aquele elemento, bom, aí a gente vai ter que adotar procedimentos adicionais justamente para garantir o contraditório e, na sequência, o respeito ao princípio da correlação. Por isso, o 384 do Código de Processo Penal, ele é bem mais extenso, né? Porque ele normatiza todos esses procedimentos adicionais para garantir que de fato se instaure o contraditório em relação àquele fato novo que surgiu na instrução processual. Com isso, a gente encerra essa aula sobre sentença. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais!